Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem participado das nossas lives. E nós sabemos que em breve isso irá terminar, porque Deus ele tem trabalhado em favor do seu povo. E quando a gente olha para uma situação como nós estamos vivendo, nós podemos perceber que Deus ele tem agido, ele tem trabalhado de certa forma para que possamos estar voltando, nos arrependendo e crendo que Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar com você, que está na sua casa. Nós já estamos com saudade, principalmente daqueles que participam da Igreja Batista Esperança, e que em breve nós retornaremos às nossas atividades presenciais. E eu gostaria de orar por cada um de vocês que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar te abençoando, possa estar retribuindo tudo aquilo que você tem feito, tem clamado, e que o Senhor possa estar derramando sobre você bênçãos sem medidas. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, por esses dias, ó Pai, que mesmo sabendo, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus, de todas as coisas, nos dê discernimento, ó Pai, nos dê, ó Deus, direção, para que possamos, ó Deus, nesses dias, ó Pai, crer que o Senhor está, ó Deus, no controle de todas as coisas, mas também, ó Pai, nos ajudando e nos dando capacidade, ó Pai, capacitação, ó Deus, para estar passando por esses momentos. E nós agradecemos a Ti, ó Deus. Cuide do nosso povo, ó Pai. Cuide de cada um, ó Deus, dessa pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa estar nos dando, ó Pai, sempre, ó Deus, a paz que vem dos altos céus, ó Deus. Verdadeiramente uma paz que vem do Senhor, que nos conforta e nos consola a todo instante, em todo tempo, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você deseja nos acompanhar, não vou fazer uma leitura já de imediato, mas eu gostaria de falar hoje sobre a saga do povo de Deus. E esse título eu tirei do livro de Neemias. Neemias hoje ele é bem visto, tanto no meio acadêmico, tanto fora, e no âmbito religioso também, como um dos grandes líderes da história. Neemias, quando ele começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, ali em Judá, ele pede, na sua simplicidade, ele pede para o rei Artaxerxes, já que ele era o copeiro do rei, e o copeiro do rei ele teria que tomar qualquer coisa antes do rei, para ver se não havia nada envenenado. E eu gostaria, se você deseja acompanhar mais ou menos aí o texto que está em Neemias, capítulo 4, nós vamos falar meio que um pouco sobre o capítulo inteiro, mas eu não vou ler todo o capítulo. E vai falar que esse trabalho aqui ele foi totalmente atacado. Quando Neemias se levanta, ele pede para o rei, deixa eu ir lá reconstruir os muros. Por quê? Porque o rei percebeu que Neemias estava abatido. Neemias ele estava entristecido. Isso, naquela época, era proibido. Ficar com cara triste perante o rei. E o rei percebeu ainda, deu uma chance para Neemias, e Neemias foi lá e começou a reconstruir os muros juntamente com outras pessoas. Um dos propósitos específicos que nós vemos aqui é de nos conduzir a uma preparação também no que diz respeito a batalhas espirituais. Coisa que muita gente tem deixado de lado, essa questão de batalha espiritual. O diabo está aí. O diabo também é um ser vivo, é um ser espiritual. Ele não é apenas uma força, ele é uma pessoa. Assim como Deus, assim como o Espírito Santo, Jesus que é Deus, o diabo também é. Então a gente precisa cuidar e não subestimar também. Porque nós sabemos que muita gente superestima, mas também nós não podemos subestimar. E na verdade, quando nós falamos o que é uma saga, o que é uma saga? É uma narrativa, uma história de ficção com uma ou mais partes, ou repleta de incidentes. Então, quando a gente olha hoje para o povo de Deus, nós recorremos ou vemos a diversos incidentes por conta
da saga que nós estamos atravessando. O povo de Deus aqui neste mundo tem atravessado por momentos difíceis, todos atravessam por momentos difíceis, momentos, fases temporárias e não permanentes. Então Deus está conosco em todo o tempo. Muitas vezes nós temos passado por conflitos, por lutas, por opressões malignas até mesmo humanamente falando. Mas nós vemos aqui a história de um povo que venceu a oposição de opressores estrangeiros e nacionais também, naquela região. Então a vida cristã ela é uma vida de lutas, de luta constante. A gente sabe disso. Ninguém aqui está falando, minha vida é um mar de rosas, a minha vida só tem somente coisas boas, porque a gente sabe que isso é mentira. Nós temos várias lutas, opressões, conflitos, até mesmo internos. Então essas coisas a gente precisa, conforme a gente vê aqui o livro de Neemias, a gente precisa estar sempre baseado a nossa vida em oração. Porque quando o Sanbalá, ele ouve que Neemias ele ia começar a reconstruir os muros, ele começa a zombar. Ele ataca pela zombaria. E hoje não é diferente. Quando você se levanta para fazer alguma coisa, pessoas começam a zombar de você. Às vezes você tem um sonho, você tem alguma coisa em mente, algum propósito na tua vida, e você começa a clamar a Deus e as pessoas começam a zombar. Às vezes tenta derrubar, tenta te atacar pela zombaria. Assim como o povo aqui estava fazendo. Ele falou na presença dos irmãos ali do exército de Samaria. O que fazem esses fracos judeus? O que fazem essas pessoas aí? Permitia isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? E ele começou a atacar. Ia falar coisas que Neemias não reteu para si. Mas só que isso muitas vezes acontece que traz uma certa opressão, um certo medo, pânico no povo. Esse é o problema. Então quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o trabalho está sendo atacado, e quando nós vemos um líder levantado por Deus, ele não vai desistir, ele não vai desanimar por qualquer coisa. Então na luta diária do povo de Deus, nós encontramos algumas características que faz um cristão ser vitorioso. Por exemplo, nós vemos aqui um povo resistente. O povo de Deus resiste. No versículo 6 fala assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então não vai ser agora, no momento de escassez, não vai ser às vezes no momento que nós estamos parados, que nós vamos parar. Nós estamos trabalhando, nós estamos orando, nós estamos pelejando contra o diabo e contra muitas outras coisas que têm se levantado contra o exército de Deus. Nós não vamos apenas estar observando e aceitando as coisas que vêm. A palavra de Deus aqui nós vemos depois, um pouco mais para frente, aqui no capítulo 4 de Neemias, que o povo não ficava somente orando, eles estavam guerreando também, eles estavam lutando. Tanto é que Neemias colocou um guarda para cuidar da obra ali. E automaticamente famílias eram estabelecidas ali. Então eles começavam a construir os muros, e não um do lado do outro. Tanto é que eles tinham trombetas, eles tinham cornetas, ficavam um pouco longe. E cada um pegava uma parte e ia construindo. Então não ficavam ali pertinho um do outro, reconstruindo os muros. E quando a gente olha aqui que eles falavam que ia tacar fogo, porque antigamente, quem já viu uma olaria, ou quem já conheceu, ou quem já morou, sabe que hoje o fogo, o forno das olarias são bons para os tijolos, blocos e etc. Mas antigamente o fogo enfraquecia o calcário. Então isso dificultava. Então quando a gente olha hoje que o fogo faz bem para um tijolo, antigamente não, a gente olha que ele estava tentando, de algum modo, atrapalhar o trabalho do povo de Deus, na liderança de Neemias. Só que Neemias e o povo resistiu. Sanbalá, que era o governador de Samaria, não interessava, não era do interesse dele que os judeus se fortalecessem. Os inimigos zombavam. Quem sabe hoje você está sendo zombado
pelas pessoas. Está sendo muito zombado pelas pessoas. Às vezes a pessoa não acredita que você pode fazer algo. Olha, você já tem uma certa idade para fazer isso. Ah, mas isso aí que você vai fazer não vai dar certo. Então isso começa a cometer a nossa vida e o diabo começa a lançar dúvidas na nossa mente. Aí eu começo a pensar, quem que é o meu Deus? Esses problemas, não importa o tamanho do problema, não estou preocupado com o tamanho do problema, não estou preocupado com o tamanho da dificuldade, quem é o meu Deus? Então se eu conheço esse Deus, eu sei quem é esse Deus, o que ele já fez por mim, o que ele vai continuar fazendo, isso aí não vai ser problema nenhum. Então quando vem as pestes, alguma coisa, nós sabemos que o povo de Deus ele é um povo resistente. Ninguém aqui tem medo. Ninguém está com medo de nada. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Deus está no controle e ponto final. Então eu gostaria de passar ânimo para você, assim como Neemias passou ânimo para o povo. Porque o povo ficou animado para construir os muros, para reconstruir os muros. O povo também, por outro lado, não parava de trabalhar. Não era um povo que ficava parado. Não era um povo que ficava, vai meu Deus, o que vai acontecer? Eles tinham discernimento das coisas. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado para não parar o trabalho. Nós estamos trabalhando, cuidando, nos prevenindo, mas trabalhando. Nós estamos trabalhando a obra de Deus não pode parar. A zombaria não impressionava e não afetava o povo de Deus, no versículo 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. O inimigo fica com raiva, ele fica irado contra você, contra a tua vida. Eu comecei a ler a palavra, o diabo começa a me atacar. Continue. Ah, mas aconteceu alguma coisa, eu estou fazendo algo para a obra de Deus, o diabo está virando contra a minha pessoa. Continue, resista. Pedro fala sobre isso. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. E a gente precisa resistir. Não deixar impressionar pelas artimanhas do diabo. Ele tem as suas estratégias, a gente precisa conhecer as estratégias do diabo. Nós conhecemos as estratégias do diabo e por isso nós não vamos ficar parados, nós vamos trabalhar, resistir. Então a obra de Deus, meus queridos, não pode sofrer danos. Não pode, porque Deus está à frente dessa batalha. Então o cristão não se frustra diante da zombaria, não perde a oportunidade de conhecer a mensagem de salvação. As pessoas estão aí querendo ouvir alguma coisa de cada um de nós. E o que eu estou levando para as pessoas? E o que eu tenho levado para as pessoas? Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de conforto, uma mensagem de salvação, porque Deus salva pessoas ainda aqui nessa época, nos nossos dias. Não é porque está acontecendo o que está acontecendo, eu vou parar, eu vou me calar. Não, eu vou falar. Eu não vou desistir, de forma alguma. Em segundo, o povo de Deus, ele trabalha. O povo de Deus resiste e o povo de Deus trabalha. A tática do adversário, e quando eu falo adversário não é somente o diabo, é qualquer pessoa que tenta vir também, querer atrapalhar, é de não dar certo. Você começa alguma coisa, ele vem para não dar certo. O povo de Deus dedica-se ao trabalho, não considera o desprezo e a zombaria. Eles não estavam considerando isso. Eles estavam olhando para que Deus, porque eles conheciam o Senhor. Por isso que eu falo, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu oro ao Senhor, eu sei o Deus que eu estou servindo. Entende? Então eu não posso ficar com medo, porque eu sei o Deus que eu estou servindo, o Deus que vai fazer milagres acontecer, o Deus que vai fazer maravilhas acontecer novamente, é o mesmo Deus. Aquilo que nós estamos vivendo, nós já vivemos em outras circunstâncias. E vamos continuar vivendo. Só que o povo de Deus continua trabalhando. Deus realiza maravilhas quando o povo trabalha. Como eu falei domingo, nós vamos daqui a pouco, mais para frente aqui, lá para as 11, meia-noite, eu não sei qual horário que você dorme,
Nós vamos estar dormindo e Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar guardando a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa. E se acontecer alguma coisa, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Deus sempre faz a sua parte. Eu tenho feito a minha parte? Deus tem feito a sua parte dele. Mas e a minha parte? Deus, eu estou clamando a Ti por um trabalho e estou dormindo. Leva um currículo, faz alguma coisa. Não adianta nada ficar clamando, achando um culpado, achando que a responsabilidade não é minha, é do outro, é porque eu nasci num lar pobre, é que eu nasci assim, é que meu pai fez isso, é que o governo é isso, é que o prefeito é aquilo. Não vai resolver. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer a minha parte. Ficar jogando a culpa em outra pessoa não vai adiantar nada. Então por quê? Porque o povo trabalha. Então se eu quero alguma coisa, eu preciso trabalhar. A nossa vida não é apenas como diz um autor, um pensador que eu esqueci o nome agora, não é uma cadeira de balanço. Não é uma colônia de férias. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Então nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, assim como fez o povo de Israel na época de Neemias. Então o povo de Deus, ele trabalha e nós vamos trabalhar fazendo a nossa parte. Eles estavam orando, Neemias orou, aqui no versículo 3, no versículo 4, só que também eles estavam sempre trabalhando. E em terceiro lugar, o povo de Deus ora. Não é aquela oraçãozinha básica, simples, não. Obrigado pelo dia, Senhor, abençoe minha família. Porque a nossa oração acontece. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles estavam orando, mas também fazendo a parte deles. Deus estava protegendo. Então qual é o teu medo em relação a isso? Em relação à proteção divina? A providência divina não tem sido real na tua vida? Deus não tem providenciado o necessário para você, mesmo nesses dias? Eu vejo muitas pessoas preocupadas, e eu sei que essa preocupação ela é real, a gente não pode tirar isso do eixo central da coisa, mas Deus tem providenciado em relação à economia do nosso país. As pessoas estão morrendo de medo. Eu sei que, por um lado, como eu disse domingo, é viável, mas independente disso, Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai, porque não é a primeira vez que está acontecendo, e não vai ser a última. Então Deus, Ele quer que o seu povo volte à oração. E uma das coisas aqui que nós achamos interessante, que se a gente voltar um pouco à história aqui no capítulo 2, a obra tinha autorização do rei Artaxerxes. Ele tinha dado autorização para que Neemias fosse ali reconstruir os muros de Jerusalém. E é onde o inimigo ficou irado. E levanta alguns homens ali e começa a tentar atacar a obra. Então há também uma conspiração, alguma coisa, para que o povo pare, para que o povo não trabalhe. Só que eles começaram a orar. E o povo de Deus fica atento, é um povo vigilante. No versículo 13 fala assim, de Neemias capítulo 4. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com a sua espada e as suas lanças e os seus arcos. Interessante isso, é para se pensar. Eles estavam trabalhando, mas estavam ali guerreando, estavam com espadas. Não está dizendo que estavam matando as pessoas, mas eles estavam também se protegendo. Então não é porque que às vezes a minha casa, Deus protege, Deus acampa anjos em minha casa, que eu vou deixar minha casa aberta. A gente também precisa dificultar as coisas. A gente sabe disso. Então o povo de Deus é um povo que ora, mas ao mesmo tempo se previne. Está trabalhando ali. O povo de Deus está atento, vigilante. O povo de Deus fica na brecha, naquelas partes abertas, e orando ao Senhor em todo o tempo. Salmo 127:1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. E aí? Eu preciso trabalhar, eu preciso
Saber que o Senhor edifica a minha casa. Se Ele não está edificando, em vão trabalha aquelas pessoas que está totalmente em vão aqueles que edificam a sua casa. Agora, quando eu coloco diante de Deus, eu oro ao Senhor, Pai, está em Tuas mãos a minha casa, está em Tuas mãos a minha vida. O Senhor começa a trabalhar em prol da minha vida. E em quarto lugar, a gente vê que o povo de Deus se previne. Esse versículo que nós lemos aqui, o versículo 13. O povo de Deus se previne. É isso que nós estamos fazendo nesses dias. É para se guardar? Vamos nos guardar. É para se proteger com álcool gel, tomando o banho necessário, deixando os sapatos fora de casa. Vamos prevenir. Então não adianta querer fazer alguma coisa que vai contra alguns princípios que nós sabemos que a medicina tem trabalhado em favor disso. E isso é uma contenção de que o vírus não se espalhe, trazendo para a nossa realidade. Então, nós vemos ali guarda de dia e de noite. As providências para evitar surpresas. Eu tenho trabalhado em relação a isso, por exemplo. Mas o meu salário não dá nem para guardar uma poupancinha. É difícil? É. Ninguém está falando que é fácil. Mas essa prudência também a gente precisa ter. E a Bíblia fala que nós precisamos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A Bíblia não fala que para a gente ficar, meu Deus, o que está acontecendo no mundo, alheio àquilo que está acontecendo. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala para que nós tenhamos discernimento, sabedoria e vamos adiante, vamos avante. Nós não vamos retroceder de forma alguma. A Bíblia fala lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo, a igreja Jesus, Ele mesmo. A Petra, a rocha que é Jesus Cristo. Quando ele diz para Pedro, olha Pedro, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre Ele mesmo, que é Jesus, não sobre Pedro. Pedro seria Petros, fragmentos de pedra. Então, nós vemos que nós não somos nada. Nós temos o nosso valor em Cristo, sim, mas Cristo, que é a pedra principal, Ele é o único que sustenta a sua igreja. E se a igreja dele, que é Ele mesmo, está firmada na rocha que é Ele, por que temer? Por que nós estamos apavorados? Apenas nós bastamos, então, confiar nesse Deus que tem nos ajudado. Trabalhar como se dependesse de nós e confiar como se tudo dependesse de Deus. E eu preciso fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Então vou fazer de uma maneira com excelência. Lembra que o bom é inimigo do ótimo e assim por diante, inimigo da excelência? Então por que eu não fazer com excelência, já que é para o Senhor? Se eu estou trabalhando lá no meu trabalho, meu trabalho é o pior que tem no mundo, mas eu vou fazer com excelência. Por quê? Porque eu estou fazendo como para o Senhor e não para homens. Então isso que a gente precisa entender. Se eu faço como para Deus, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer aquilo que Deus tem me dado. Se Deus tem me dado a saúde para trabalhar, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado um raciocínio, um cérebro, eu preciso pensar. Então eu preciso trabalhar em relação a essas questões. Então isso é muito importante, confiar como se tudo dependesse de Deus. E o quinto ponto nosso é o povo de Deus confia no Senhor. E a confiança aqui é acreditar que Ele pode fazer alguma coisa. No versículo 14, diz assim, Neemias, dizendo que ele inspecionou, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, não tenham medo deles. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aqui não está dizendo para a gente ter medo. Não está dizendo em nenhum momento. Por quê? Não temas, porque lembra do Senhor, grande e temível. O nosso Deus que vai à frente de nós. É o nosso general que vai à frente desse exército
esse exército de guerreiros aí que estão batalhando dia após dia. E Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto aquilo que você tem passado. E não está apenas deixando você aí à mercê desse mundo, não. Ele está observando tudo. E tudo vai para a memória de Deus, tudo Deus ele está observando. Então fica tranquilo. Eu lembro de um certo acontecimento que houve comigo numa empresa que eu trabalhava. Um rapaz que sempre zombava, porque eu entregava folheto na entrada da empresa. Eu entregava folheto para evangelizar pessoas. Isso para a glória de Deus. Eu estou apenas dando uma ilustração. Eu entregava, tinha ali uns 80 funcionários, entregava e tinha um que ficava zombando. E as pessoas, você não vai falar nada, você não vai reclamar. Eu falei assim, não, a gente precisa orar por ele. É esse que precisa também de oração, esse precisa de Cristo na vida dele. E passado algumas circunstâncias, alguns dias também, esse rapaz ele vinha até mim pedir oração. E eu não negava de forma alguma. E eu passava para ele algumas partes da palavra de Deus, falei, o Senhor ainda quer te usar. O Senhor ainda quer que você seja dele, inteiramente dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, esse camarada está firme com o Senhor. Esse camarada está hoje levando a palavra de Deus adiante. A palavra de Deus não está parada. Quando a palavra de Deus chega até mim, eu não posso parar. Eu tenho esse tesouro em vaso de barro. Porque é um vaso frágil. Mas eu tenho esse tesouro, que é o Evangelho de Jesus, dentro de mim. Então eu não posso parar de falar. Não é somente um exemplo. O exemplo é bom, mas eu também preciso falar. Olha, Jesus, esse Jesus que morreu por mim, morreu por você, ele deseja te salvar. E essa mensagem de salvação, eu não posso parar. Então quem peleja por nós é Deus. Deus é quem guerreia por nós. Então não precisa, às vezes, eu vou fazer minha parte sim, mas Deus é quem está à frente. Então quem trabalhava tinha sempre uma arma naquela época por perto. Ele tinha uma espada por perto, porque ele tinha que trabalhar e ao mesmo tempo vigiar. Ele tinha isso. Então a armadura do cristão também nós sabemos que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, nos revestir do capacete, do escudo da fé, da couraça da justiça. A gente precisa nos revestir disso tudo, porque às vezes o diabo ele vem com flechas inflamáveis e muitas vezes se eu estou despreparado, ela nos acerta. Isso dói, isso nos corrói muitas vezes. E quem sabe se eu estou dando brechas, essa flecha ela vem de acordo. O diabo não está brincando, ele não é seu amiguinho, ele não é meu amiguinho. Então essas coisas que muitas vezes acontecem é para que eu pense, eu reflita aquilo que está acontecendo. Então quando eu tenho um Deus forte, um Deus temível, e eu preciso ter medo de Deus também, porque muitas pessoas acham que Deus é um Deus bonzinho, ele é justo. Hoje nós não vemos que as pessoas pregam, hoje só pregam que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça, nós vemos isso. Tem até uma música que fala sobre isso. Deus ele é amor, só que ele é justiça. E a justiça de Deus? As pessoas brincando com a justiça de Deus, brincando com a santidade de Deus, não sabem o que é a santidade. A santidade de Deus é algo muito profundo. A santidade de Deus é muito além. E eu vejo cristãos brincando com Deus. E quando nós vemos que Deus ele começa a agir em relação a isso, é complicado. É muito complicado. A gente vê isso desde a história do povo de Deus até a história da igreja. E até os dias de hoje. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O líder, que no caso era Neemias, tinha um auxiliar como que? Uma trombeta, algo que soava, algo que tocava ali naquela época. Então a gente via que o líder sempre tinha isso. E a gente vê hoje também o líder sendo capaz. Um líder inteligente diante de Deus, sábio, que pede direção de Deus, pede orientação de Deus. Ele não age por impulso. Ele não age por impulso. Um líder que utiliza todos os recursos para proteger o seu povo. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos com os recursos que Deus tem nos dado para que a obra dele avance. Nós entendemos perfeitamente que a obra de Deus ela não pode ficar parada. A obra de Deus precisa avançar.
e a gente precisa reconstruir algumas coisas em nossas vidas hoje. O que eu preciso reconstruir na minha vida hoje? Você sabe que você precisa reconstruir. Você sabe que você deixou. E a gente vê isso lá em Apocalipse, quando Jesus repreende a igreja dizendo: por que você deixaste o teu primeiro amor? Eu tenho, porém, contra ti isso. Quem sabe você tem deixado o primeiro amor? Não é hora de retornar ao Senhor? Não é hora de você voltar para os braços do Pai? O Senhor te espera. A gente vê como a parábola do filho pródigo, que o filho, ele vendeu tudo que tinha, ele acabou com tudo, fez o que tinha que fazer, só que ele voltou. Ele não ficou na lama, ele não ficou no lamaçal do pecado. Ele voltou, peraí, eu estou comendo com porcos aqui, os empregados do meu pai têm muita coisa. O povo de Deus tem muita coisa. É que muitas vezes nós não entendemos e nós não nos apossamos daquilo que Deus tem nos dado. Eu não estou aqui falando sobre determinismo, sobre tomar posse de alguma coisa. Eu estou falando que Deus já nos deu. A questão é essa, Deus já nos deu. Então, acima de tudo, a confiança nossa deve estar no Senhor. E não naquilo que nós vemos aqui nessa terra, de forma alguma. É claro que Deus coloca pessoas aqui nessa terra para nos abençoar, para ser canais de bênção, só que eu também preciso ser um canal de bênção. Assim como Deus disse a Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Você abençoa as pessoas. Eu tenho abençoado vidas? Eu tenho? Uma pergunta que eu sempre tenho que fazer. Eu tenho abençoado ou eu só quero bênção e eu acho que as pessoas devem me abençoar mesmo? As pessoas acham isso, infelizmente. E eu tenho abençoado vidas? Então, com Deus, com a bênção do Senhor Jesus e com o controle do Espírito Santo, nós somos conduzidos à vitória o tempo todo. Nós somos conduzidos à vitória e não à derrota, não ao fracasso. É claro que muitas vezes nós fracassamos na vida, porém nós nos levantamos e nós vamos para frente novamente. Nós não vamos ficar prostrados, caídos, de forma alguma, que é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo deseja. Nós já conversamos com várias pessoas, principalmente em estado depressivo, com a depressão profunda, que graças a Deus se levantaram para a glória de Deus. Por quê? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai libertando vidas. E nós vamos animando pessoas através da palavra. Não é através daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, não. Através da palavra de Deus, que é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Então, se eu confio nesse Deus, se eu estou aqui como testemunha desse Deus, eu preciso passar aquilo que a palavra de Deus fala. Não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Aqui, as filosofias deste mundo. Não é sobre isso, mas sim sobre a palavra de Deus. E para a gente concluir, nós sabemos que Neemias, ele teve grande êxito na reconstrução dos muros, nós sabemos disso. Ou seja, o inimigo foi derrotado. Então, quem sabe, aquele inimigo que tem te atrapalhado, que tem tentado fazer você parar, comece a orar e confiar em Deus que nada vai acontecer. E se acontecer, Deus está com você, Deus não te abandona. Aquele que de fato creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Deus não abandona. Deus está sempre com essa pessoa. Então, para vencer as crises e conflitos, é necessário uma piedade fervorosa, uma dedicação fervorosa, corajosa. Você é uma pessoa de coragem? Você é uma mulher, um homem de coragem? Que não se temem diante de algumas coisinhas que vêm acontecendo pelo mundo afora? Se posicione. Se posicione como um homem de Deus, uma mulher de Deus e parta para cima, vá para frente. A igreja não pode recuar. Pense nisso, por favor. A igreja não pode retroceder, porque a igreja precisa avançar. A igreja precisa ir, porque às vezes o inferno está vindo e a igreja está recuando. O diabo está vindo, a igreja está recuando. Vamos clamar a Deus, vamos glorificar o nome do nosso Deus, que Ele está à frente da nossa batalha. Então Deus providenciará a vitória sobre nossas vidas,
somos um povo que, assim como o povo que estava ali com Neemias, sabe vencer as oposições. Não fica chorando, não. Ai, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Ô, Jeová, Rafá, Jireh, Shalom. Vamos para frente, em nome de Jesus. Não vamos ficar parados. Então, tire força mesmo, começa a ler a palavra. Porque muitas vezes o medo, o pânico, o pavor é porque eu não estou baseando a minha vida na palavra, e sim naquilo que eu estou vendo nos noticiários dia após dia. Vamos ficar mais com a palavra também. É lógico, não a ficar desatento àquilo que está acontecendo ao mundo, mas em primeiro lugar a palavra de Deus. E Deus vai nos dando graça, Deus vai nos dando discernimento, sabedoria para viver aqui nessa terra, porque Deus, Ele está com você o tempo todo. Deus quer que você, através daquilo que Ele tem feito na tua vida, Ele quer que você alcance mais e mais pessoas para Ele, para a obra dEle. Então nós vamos resistir, nós vamos trabalhar em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos se prevenir e nós vamos confiar as maravilhas que Deus tem te dado. Faça uma análise na tua vida e anote, escreva o que o Senhor tem te dado. O que o Senhor Deus tem as vitórias que Ele tem te dado, tem feito em retribuição a este Deus. Sabe, às vezes eu fico pensando, eu fico até alegre e feliz. Nós estamos, pela graça de Deus, mudando de prédio. E graças a Deus, pessoas têm mandado mensagem para a gente. Olha a providência de Deus. Mandado mensagens e dizendo, olha, eu sei que a obra de Deus não para. Como que eu faço? E a gente, quem é da nossa comunidade, sabe. Ninguém fica extorquindo os irmãos. Ninguém fica ali o tempo todo querendo pegar dinheiro das pessoas. Porque o dinheiro é para a obra. E a gente sabe disso. Os recursos que Deus tem nos dado, uma parte também nós precisamos usar para a casa dele. Eu não quero de forma alguma, eu nunca quis, a minha esposa está aqui, ela sabe muito bem disso, que a casa de Deus seja inferior, por exemplo, à minha casa. O que dói mais, que muitas vezes isso não é errado, mas é para a gente pensar, será que a minha casa, um palácio totalmente, coisas lindas, maravilhosas, e a casa de Deus, como que está? Como que está a casa do Senhor? Será que o Senhor não merece o melhor? Porque já que Ele tem me dado isso? É só para a gente refletir. Então, aquilo que nós falamos, a saga de Deus, do povo de Deus, continua? Vai continuar. A saga de Deus continua, do povo de Deus. Nós estamos trabalhando, nós estamos clamando, às vezes longe um do outro por enquanto, mas em breve nós iremos estar sempre todos juntos e sempre juntos ali para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, e nós vamos estar sempre vencendo os conflitos, vencendo as crises que tem nos dado, porque neste momento eu gostaria de animar o teu coração, orar ao Senhor para que o Senhor trabalhe no mais profundo do teu coração, da tua vida, para que você se reerga novamente, você levante e comece a trabalhar. Você comece a clamar ao Senhor, Pai, eu estou aqui, eu sou um soldado, quem sabe um soldado ferido, mas nós estamos aí para te ajudar a ser curado. De repente você ouviu coisas que não era para ter ouvido, mas não é porque eu ouvi algo lá atrás, eu preciso ficar o tempo todo chorando, prostrado. Meu Deus, eu ouvi algo lá atrás, lá em 1931, e eu estou carregando isso até hoje. Não, deixe isso para lá. Perdoe. Você perdoa da pessoa porque o Pai te perdoou. Então, se Deus já me perdoou, quem sou eu para não perdoar as pessoas? Então, vamos confiar no Senhor. Vamos saber, nós vamos continuar sabendo que Deus está conosco o tempo todo. E a saga que nós estamos fazendo não vai parar. Nós vamos continuar trabalhando, lutando, orando ao Senhor e não vacilando. Vamos estar sempre vigilantes em oração em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar por você, por tua casa, para que o Senhor derrame sobre você, sobre a tua família, bênçãos sem medidas, derrame muita saúde, muita sabedoria, e que nesse tempo, nessa quarentena, conforme eu falei domingo, que eles deram esse nome,
que em nome de Jesus não vai durar tudo isso, que em nome de Jesus este vírus ele vai embora para a honra e glória do nosso Deus, não vai durar tanto tempo assim, porque nós sabemos os malefícios que pode causar também em relação a muitas outras coisas. Então nós vamos clamar em favor da nossa nação, do nosso mundo, para aqueles que estão sofrendo, não fiquem sofrendo mais por conta disso. Que o Senhor traga um conforto, um alívio ao nosso coração. E que nessa hora nós vamos orar para que o Senhor restabeleça a tua vida. Quem sabe se você está doente na tua casa, ore ao Senhor. Não busque recursos primários a não ser o Senhor. Porque o Senhor está com você. O Senhor é contigo por onde quer que você ande, assim como ele disse a Josué. Vamos orar em nome de Jesus? Eu gostaria que você, se você está reunido aí com a sua família, chegue perto da pessoa da sua família e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que assim como o Senhor trabalhou com o povo ali, juntamente com Neemias à frente, o Senhor há de trabalhar com o povo aqui neste tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas, muitas aflições, nosso coração muitas vezes se angustia, mas nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nos anime. Pai, que em nome de Jesus possamos estar, ó Deus, confortando vidas através da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, estar cada vez mais confiantes em Ti, ó Deus, porque nós sabemos que a cada dia o Senhor está conosco, ó Pai. Ó Deus, nós oramos por pessoas, ó Pai, que estão passando por momentos de dificuldade em relação à saúde. Ó Pai, se porventura essa pessoa foi infectada, ó Deus, por esse vírus, ó Pai, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, ela venha restabelecer a sua saúde, que o Senhor possa derramando o seu bálsamo sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, se porventura há uma situação financeira ruim, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar dando recursos a essa pessoa, ó Deus. Se alguém desempregado, ó Pai, levante um trabalho, ó Deus, e também dê ânimo para que essa pessoa trabalhe, para que ela possa, ó Deus, estar trazendo sustento para o seu lar, ó Deus. E que em nome de Jesus, ó Pai, a nossa economia não seja tão afetada, Senhor. Nós clamamos pelo nosso Brasil, pela nossa nação, ó Deus, que é uma nação abençoada, pelos governantes, ó Pai, de cada cidade, cada governo, ó Deus, de cada estado. Também esteja abençoando o presidente da nossa nação, dê sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. Dê discernimento a cada um deles, ó Pai, a todo o congresso, para que possa, ó Deus, beneficiar a cada um de nós, ó Pai. E também todo o restante do mundo, ó Deus, que tem sofrido, ó Pai, principalmente com esse vírus, com guerras, com muitas outras coisas, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar trazendo no coração de cada um deles a alegria do Senhor ali, ó Pai, que muitas vezes, mesmo em momentos de tribulação, de dificuldade, o Senhor está com eles ali, ó Pai. E oro por cada família que está assistindo este vídeo, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, derramar o Teu bálsamo, derramar sobre a vida de cada família, ó Deus, a alegria novamente da salvação, que o Senhor possa estar curando vidas, libertando pessoas, ó Deus, de vícios, ó Pai, em nome de Jesus, e que se a pessoa está afastada dos Teus caminhos, que o Senhor possa, ó Deus, neste momento, trabalhar no coração dessa vida, para que ela possa, ó Deus, estar retornando aos Teus caminhos, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor possa estar abençoando cada vida, ó Deus, animando cada pessoa, ó Deus, para que possa estar cada vez mais sempre firmes com o Senhor, olhando unicamente para Ti, ó Deus, que o Senhor está no lar de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo, que o Senhor esteja retribuindo sobre a sua vida, tudo aquilo que você tem feito na obra dEle, que a obra dEle não pare, a obra dEle vai continuar, e ore juntamente conosco. Qualquer coisa nós estamos à disposição. O WhatsApp da igreja é 018 99737 2085. Nós estamos à sua disposição para bem atender. E que o Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.